Olá pessoal, agora vamos para a última parte da aula 3 de Illustrator. Vou falar para vocês sobre a malha aqui dentro do Illustrator, que é um preenchimento bem natural, é como se fosse um degradê, né, um gradiente, só que um pouco mais natural. Então olha só, vou criar um círculo que vocês vão conseguir ver que ele cria já tipo meio que proporcional, as linhas proporcionais, olha só. Vem com a ferramenta malha. Ela tem esse gráfico de quadradinho e um símbolo de mais, então ele vai adicionando, olha só. Eu clico aqui, que é só um exemplo, tá? Não tem uma posição exata. Quando eu vou clicando, vocês podem perceber que ele já faz uma espécie de circunferência acompanhando o meu desenho. E como é que eu faço para pintar? Eu posso selecionar o meu objeto, manter aqui o painel cor aberto e pintar, certo? Se eu selecionar com a ferramenta seleção tradicional, a ferramenta seleção normal, ele pinta o objeto todo. Porém, se eu pegar aqui a ferramenta seleção direta e clicar nos pontos, nas âncoras e trocar a cor, ó, ele vai substituindo as cores do meu objeto de uma forma mais natural. Olha que legal. Tá vendo? Ele considera a luz de trás e vai adicionando. É possível ainda criar mais linhas, ó. Eu crio aqui, vou lá na ferramenta seleção direta, clico nos pontinhos, posso apertar o Shift para selecionar mais que um. De repente aqui eu quero um feixe verde, ó. Uma coisa interessante, se você clicar num quadrante, assim, numa região, ele pinta, só que ele pinta muita informação, tá vendo, ó? Ele vai manchar, fazer uma mancha um pouco mais larga. Então, se você quer uma pintura mais pontual, você clica nos pontinhos âncoras mesmo. Tudo bem? Então, aqui foi a primeira explicação. Se você pegar as âncoras depois, você vai mexendo, ó. Tá? Você tem a liberdade de alterar. Temos aqui as alças para cada um. Não recomendo que você mexa muito, porque senão vai perdendo a naturalidade, tá bom? Vou apagar aqui e vou dando algumas diquinhas para vocês. Quais são as outras formas de vocês mexerem nessa ferramenta? Vamos supor que eu quero selecionar esses dois pontos aqui, ó. Eu posso tanto clicar diretamente neles ou vir de fora e fazer uma caixa de seleção, ó. Todos os pontos que ele cobrir, eles ficam azuisinhos completos, tá vendo? Ó, com azul preenchido praticamente. Vou pintar de preto, tá vendo? Vou fazer de novo. Eu começo a seleção de fora e faço uma caixa e pinto. Se eu pegar e arrastar isso aqui, ó, ele arrasta o seu desenho, então tem que tomar cuidado. Essa ferramenta só funciona se você começar de fora. Tudo bem? Aqui outra coisa, dá para você criar esse preenchimento de malha através do menu objeto. Então, eu vou pegar, agora sim, vou excluir isso aqui. É legal para vocês treinarem em círculo, porque vocês vão conseguir ver melhor o efeito, ó. Vou criar um círculo perfeito usando o Shift. Aqui eu vou colocar uma cor escura, para vocês conseguirem enxergar melhor esse efeito. Vou vir em objeto, criar malha de gradiente. E aqui eu escolho quantas linhas eu quero ter, ó. Ah, eu quero 10 linhas, eu quero 6 colunas, enfim. Vou poder um Enter que não era pra dar aqui. Vamos de novo. Ó, eu escolho quantas linhas eu quero, tá? Se eu fizer um número muito inverso do de baixo, não fica tão natural. Então, é legal você colocar um valor bacana. Aqui, olha só, a aparência. Deixa eu colocar em 100% para vocês conseguirem ver. Ó. A aparência tem até o centro, que ele clareia o centro, escurece as bordas. Na verdade, as bordas ele vai levar em consideração a cor inicial, por isso que eu coloquei um roxo bem forte para vocês verem a diferença. Tem o plano que ele vai simplesmente chapar, acaba não fazendo muito sentido, né, você utilizar esse. E tem o até a borda, que ele inverte, ele mantém a cor original no centro e a cor branca na parte externa. Eu gosto de usar aqui até o centro, que é o que faz mais sentido, né, geralmente o brilho vai estar no centro. E aqui em realce, eu posso colocar 50%, por exemplo. Por quê? Até na parte anterior, eu comentei que eu costumo usar o gradiente radial numa forma assim. Se eu quero roxa, do roxo escuro para o roxo claro. Se eu quero vermelha, do vermelho escuro para o vermelho claro. E nunca para o branco, nunca para aquela cor muito pura.
né? Então, eu acho que fica muito artificial. Então, eu gosto de usar um realce mediano aqui para ficar mais natural. Aqui eu dou OK. E pronto, ó. Bem prático. Tudo bem? Aí você escolhe, se você quiser colocar mais linhas, mais colunas, fica a seu critério. Aqui nós temos também um modo de criar essas malhas utilizando conta-gotas. Então, assim, o foco não vai ser a vetorização em si, tudo bem? Mas eu vou ensinar aqui vocês. Eu vou inserir uma imagem, aqui, ó, vamos considerar, assim, a parte da malha, tá? Não considerem tanto a vetorização em si. Vou criar aqui um quadrado por cima. Aqui eu já vou pegar o conta-gotas e vou fazer tipo uma cor inicial, vai facilitar pra mim, tá? Eu pego uma cor qualquer aí do meu desenho, nossa, aí eu cliquei no cinza, eu falei, do nada ficou cinza. Aí beleza, nesse caso eu vou optar por usar a malha um pouco mais manual. Tudo bem? Vou clicar aqui, opa. Vou clicar aqui já para fazer a voltinha, já aproveito os dois casos. Daí, para você arrumar esses pontinhos, você pega a seleção direta. Quando você clica no ponto, ó, ele tem que ficar azul, tá vendo? Daí sim funciona. Subi essa fileirinha aqui, pego o conta-gotas e clico na parte mais escura. Pego esse aqui, subo com o conta-gotas, clico na parte mais escura. Depois venho novamente com seleção direta, seleciono esses e venho com a parte mais clara. Você vai ajustando as cores do seu desenho. Cada hora que a gente cria fica de um jeito, né? Eu vou criar mais um ponto aqui, ó, pra deixar mais parecido com o original, ó, que tá bem nítida essa diferença. Pronto. E aqui nessa parte superior, o que eu posso fazer? Eu vou pegar a ferramenta malha. Aqui eu preciso fazer tipo uma espécie de recorte. Aqui eu vou ter que fazer uma quebra. Pronto, vamos lá. Vou pegar a ferramenta de seleção direta e vou selecionar o pontinho do meio. Vamos só resolver esse probleminha aqui primeiro. Pronto, ó. Ferramenta de seleção direta. Ó, e daí ele cria essa espécie de filete para dar profundidade, tudo bem? Aqui no meu ficou meio forçadinho agora, mas tudo bem. É mais para vocês entenderem a questão do conta-gotas, que eu consigo selecionar uma cor, escolher uma cor ali para pintar o meu objeto, tudo bem? Então, eu vou fazer só a base do cadeado, só para mostrar, eu fiz só a base do cadeado para mostrar para vocês essa questão do conta-gotas, que você vai criando pontinhos ali para deixar bem parecido, tá bom? Quanto mais oscilações de cores você tem, ó, como se fosse aqui nessa parte do cadeado, você teria que criar vários filetes de cores. A gente vai falar rapidamente sobre o eixo X e Y, régua. Olha só, eu tenho aqui meu arquivo, eu vou dar Ctrl R e ele exibe para mim uma régua, tudo bem? Régua aqui horizontal e vertical. Com a barra de espaço eu consigo mover o meu arquivo. E aqui é só para vocês entenderem, olha, o meu arquivo começa bem na horizontal aqui em 0 mesmo e na vertical aqui em 0. Em alguns casos tem softwares que começam aqui embaixo, ó, na parte inferior, começam aqui, tudo bem? E essa também é uma referência para você ter, de repente, nossa, esse aqui é um arquivo A4, né? Quantos centímetros será que tá esse desenho meu aqui? Eu tenho uma noção, ó, uma noção. Se eu tivesse com uma régua real, estaria entre 10 centímetros e 17, então eu tenho 7 centímetros
de escala, digamos assim, né, para esse cadeado. Tudo bem? É só uma referência para você ter mesmo. Tá certo? E aqui uma coisa, só para você saber que existe, mas eu não recomendo que você mexa muito. Estão vendo que o ponto zero é aqui, certo? Se eu quiser mudar esse ponto zero, eu clico e seguro aqui nesse cantinho, clico e arrasto e trago para cá, ó. Trago para cá. E daí o ponto zero, vocês estão vendo que ele começa a valer aqui da parte de baixo, ó, a parte inferior. Daí se você quiser voltar, recomendo que você dê bastante zoom, clique, segura e vem para cá novamente. Você reseta, né? Você novamente fala para o Illustrator, o ponto zero é aqui nesse cantinho. Aqui sobre a régua, se você der zoom ou diminuir o zoom, ele vai quebrando os números, tá bom? É normal que ele faça isso. Aqui ele vai espaçando, tá bom? Se eu pegar aqui esse meu cadeado, deixa eu desbloquear ele, a imagem do cadeado em si, e for lá em propriedades, vocês podem ver que tem uma posição X e Y, ou seja, em relação ao eixo 0, esse meu objeto selecionado está em X igual a 15,649 e Y igual a 12,572. Se eu mover ele, ó, para cá, vocês vão ver que ele já está com um valor bem aproximado do eixo X e Y, desculpa, do eixo 0. Agora, se eu colocar aqui esse ponto de referência bem no canto superior esquerdo e colocar 0 e 0, o que vai acontecer? Ele vai encostar automaticamente exatamente no meu eixo 0, 0. Tudo bem? Essa aqui é uma maneira de você posicionar os seus objetos rente à régua mesmo, tudo bem? Aqui nós temos ainda, gente, deixa eu apagar esses dois objetos. Quando eu arrasto um objeto sobre o outro, é para aparecer aqui algumas guias inteligentes, algumas linhas, guias, por exemplo, para me dizer se esses objetos estão centralizados, se não estão, tudo mais. O meu, não sei porque não está funcionando, depois eu dou uma olhada. É só para vocês saberem, para vocês trocarem a cor dessas linhas guias, dessas guias inteligentes, vocês vão no painel Editar, Preferências, Guias Inteligentes. Aqui você escolhe a cor. No meu caso aqui tá magenta, no meu caso acho que tá invisível, não é cor nenhuma, na verdade. E você pode escolher os ângulos, tudo bem? Deixa eu só ver aqui, exibir, ver se está desativado alguma coisa. Pronto, gente, ó. Eu devo ter clicado ali sem querer algum dia, agora eu ativei. Se a sua também não estiver sendo exibida, vai em exibir e veja se o Guias Inteligentes está com check. Tá bom? Ó, quando você move um arquivo, aparecem essas linhas de referência. É bem bacana. E que nem vocês viram, a minha estava magenta, então é o magenta que é exibido aqui. Sobre a altura e largura do documento, só para vocês entenderem alguns termos que a gente usa aqui no Illustrator. Quando você vai criar um objeto, um arquivo novo, vamos supor que ele tem 10 de largura por 10 de altura, em centímetros, tá? Nós temos aqui a sangria. Sangria é uma proteção, é uma área a mais que você deixa no seu objeto, que algumas gráficas pedem, principalmente se você for fazer livro, tudo bem? É uma área onde você tem que mover o seu plano de fundo até esse pedacinho. Então, vamos supor que a sangria do meu documento seja 0,5. Eu dou um tab aqui, ó, um tab. Ele tá linkado, tá? Então, ele aplica 0,5 em todos os cantos da sua imagem, tudo bem? Eu vou criar, e vocês vão ver que ele cria aqui um objeto para mim, né, um arquivo, onde o que está em branco é só folha, tá? A gráfica vai entregar isso aqui na sua mão, até onde está o branco só. Eles vão cortar isso aqui, só que essa linha vermelha, que é a sangria, é a área de segurança, porque assim, às vezes o cara lá na gráfica vai cortar o seu papel, você fez ali um cento de cartão de visita, um cento de folders, enfim, e na hora que ele for passar na guilhotina, for fazer o corte, às vezes uma folha ou outra dá uma sambadinha ali no meio daquelas folhas e a guilhotina, a faca, né, corta um pouquinho para dentro ou um pouquinho para fora. E o que acontece? Vamos supor que você colocou sua imagem, seu plano de fundo, exatamente o tamanho da folha. Se a faca pega um pouco para fora, vai ficar vazio, vai ficar sem plano de fundo, vai ficar falhado, sabe? Então, a sangria é uma segurança para você, que caso essa folha saia um pouquinho do lugar e o corte não seja rente ao tamanho que você pediu, você não vai ficar com aquele vazio dentro da sua folha, tá bom?
Então, olha só, vou inserir qualquer imagem aqui.